a gente fica até com a impressão de que o Prost era baixinho e o Senna era um gigante. Os dois eram nanicos. E nanico não é palavra que se use nesse tipo de texto. Então chega uma hora que é fundamental dizer: Prost, repete, qual é o problema? Não exagere na luta desenfreada por esses expedientes de coesão, por essa costura, por essa substituição. Pois então, os expedientes de coesão podem sim ser enriquecedores. Quanto mais informação eu agrego, ótimo. Então, se eu substituo, né, um termo que já foi citado por uma expressão que acrescenta uma informação, ótimo. Eu só não posso exagerar nisso e fazer disso uma obstinação, senão a coisa realmente pode chegar ao ridículo. Bom, outra coisa, cá entre nós, falamos aqui de coerência, coesão, chega uma hora que a coerência e a coesão se misturam, se fundem, acabam, na verdade, virando uma coisa só. Por quê? Quando eu uso um conectivo, uma conjunção, quando eu uso, por exemplo, o porquê, né? Eu vou dar a causa de alguma coisa, a razão de alguma coisa, é preciso que isso que eu vou apresentar como causa, de fato, seja causa, para eu não ser incoerente com aquilo que eu estou afirmando. E, ao mesmo tempo, é preciso que esse porquê caiba ali, né? Que costure, de fato, aquilo que eu estou dizendo, para que seja um expediente de coesão também bem utilizado. De modo que chega uma hora em que coesão e coerência acabam se fundindo, tanto que muitos livros técnicos nem fazem mais a diferença, chamam de coesão e coerência, né? Muitos vestibulares também não fazem mais a diferença, porque no fundo, um expediente se junta com o outro e acabam formando quase uma coisa só. Na hora de usar conectivos, é preciso tomar cuidado, você sabe, você estudou as orações adverbiais, por exemplo, você sabe que elas indicam uma circunstância de 9 possibilidades, né? Lembra? De causa, de consequência, de condição, de concessão, de comparação, de conformidade, de finalidade, de proporcionalidade, de tempo. Tudo isso a gente vai introduzir, essas ideias todas, a gente introduz com conectivos, que, portanto, vão dar ao texto a lógica que eu quero de fato dar. Então, se eu apresento um conectivo de causa, eu estou ali apresentando uma causa, um conectivo de consequência, estou apresentando uma consequência. Para isso, eu preciso saber o que estou dizendo para não meter os pés pelas mãos. Pronome relativo, se eu não souber usar o relativo, meu Deus do céu, o que? Por exemplo, o que acontece? Eu posso fazer o que eu uso ser relativo a um termo antecedente, mas não necessariamente ao termo imediatamente antecedente, sim a um que esteja mais distante. E aí o que vai acontecer? Quem lê vai confundir as coisas, vai achar que aquele que se refere a X quando ele se refere a Y. Então é muito importante usar direitinho o relativo, né? E para isso você tem o volume adequado, né? O livro, o DVD adequados para ver direitinho essa coisa do pronome relativo. Em suma, todos esses expedientes, né, estão relatados no livro que acompanha este DVD, né, no volume escrito relativo a este DVD, e se eu fosse você, eu iria lá consultar, verificar, ver todos os exemplos e usar como referência na hora de elaborar seu texto, para que a leitura flua. O importante nessa coisa da questão, nessa coisa da coerência e da coesão, o importante é o texto fluir. Fluir. Importante eu estar na linha 18 do texto e não precisar ir até a linha 12, 11, 9, né? Do que se está falando aqui. Isso é muito importante.